Ainda nesse cenário dos Estados Unidos, e até a Débora Oliveira já está aqui com a gente, boa tarde. Bem-vinda de novo, Débora. Obrigada, meu amor. Para a gente conversar aqui sobre a guerra comercial dos Estados Unidos. Anteriormente a gente falou sobre China, falou de Brasil também. Voltando aqui a mais um aspecto entre Estados Unidos e China, o presidente americano, e porque a gente está falando, eu fico impressionada de ver esse dado aparecendo aqui na tela, 130%. A China pode ter uma tarifa de 130% após o dia 1º de novembro. O presidente americano anunciou tarifas de 100% a importações chinesas. Essa nova taxação passa a valer em novembro, mas o dólar já refletiu tudo isso. Ou seja, uma questão que é deles, mas reflete também para a gente na cotação do dólar? Reflete, Elisa. Boa tarde para você que está nos acompanhando agora. O dólar acaba sendo a moeda de proteção de muitos investimentos. Tem muitos países que têm dívida em dólar, por exemplo, e quando a gente tem um dólar disparando do jeito que a gente está vendo agora acontecer, isso implica em dizer que custa muito mais caro diversas coisas, inclusive dívida de muitos países. E aí, Elisa, a gente tinha visto o dólar perder um pouco de valor a nível global desde abril, quando a gente teve essa guerra tarifária começando, o que também causou um alívio de cotação aqui no Brasil, porque a gente tem fatores que também ajudam a atrair investidores, como a taxa de juros mais atrativa um pouco mais alta, enfim. Só que quando o Donald Trump diz assim, olha, eu vou realmente colocar para valer essa guerra tarifária com a China, vem o medo e a instabilidade novamente, né? Recentemente eu estive conversando com o representante da Moody's aqui do Brasil, Caio Prates, que ele falava o seguinte, olha, essa guerra tarifária, ela gera muito mais incerteza e essa imprevisibilidade, ela tem muito mais um impacto inflacionário do que efetivamente monetário. Porque, Elisa, quando a gente tem uma certeza sobre o que vai acontecer, a gente simplesmente vai lá e coloca na conta. Se você sabe que uma caneta que você está comprando, ela custa R$1 e você vai revender para ter lucro por R$1,50, se ela no mês que vem passa a custar R$2, você vai revender por R$2,50 e você não vai ter prejuízo. Mas quando você não sabe o que vai acontecer, isso gera imprevisibilidade, automaticamente o dólar ainda é uma moeda de proteção e as pessoas acabam fazendo esse recurso e isso acaba, obviamente, impactando na cotação. Aqui no Brasil, a gente teve o dólar voltando para o patamar dos R$2,54. A Bolsa Americana, Elisa, a Bolsa Americana ontem caiu e foi para o menor patamar desde abril desse ano, coincidentemente ou não, quando começou justamente o tarifaço. A gente teve bolsa ali nos Estados Unidos caindo mais de 3%. Existe um índice na Bolsa Americana, no S&P 500, é um índice que chama índice VIX. Esse índice, ele mede o medo do investidor. E esse índice VIX ontem disparou mais de 30%. O que significa dizer que é o medo, temor sobre tomar qualquer decisão nesse momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ser 100%, 150%, 200% de taxação? Isso não faz diferença. A partir de 50%, era o que a gente conversava agora há pouco aqui, inclusive com um especialista em relação ao comércio, Alexandre Errara. Isso. E ele explicava sobre isso, porque aí fica uma disputa de números, mas passou de 50%, aquele comércio ele já é totalmente inviabilizado. Do lado do copo meio cheio, a gente pode ter o Brasil aproveitando desse momento para se posicionar como fornecedor de diversos produtos para a China. É o que tem acontecido no caso da soja, que eu mostrei aqui mais cedo. Em contrapartida, os Estados Unidos já têm sentido bastante, Elisa, tanto o setor agropecuário, com os exportadores de soja já reclamando sobre isso. O Donald Trump já tinha anunciado uma ajuda, a Casa Branca anunciou uma ajuda bilionária para o setor do agronegócio e aí as empresas e os americanos acabam pagando muito mais. A China está preparada para poder embarcar em tudo isso. E a incerteza a nível global, gerando essa instabilidade no câmbio, impacta em inflação e em preços no final no mundo inteiro. Então, é uma incerteza, é uma guerra tarifária que começou no início do ano, vai se encerrando e vai se arrastando até o final desse ano e só só contribui para poder a gente ter ainda mais assim, clima de indecisão e sem saber o que pode acontecer. A gente está vendo o dólar, você falou 5,50 5,54 foi o que a gente teve ontem. Mas semanas atrás, a gente não estava em 5,30? 5,30 a gente chegou a até furar um pouco a casa dos R$5,30. Para você ver como que o que a gente estava tendo não era exatamente uma valorização do real. A gente tinha total influência do cenário externo e uma desvalorização do dólar lá fora que acabava, então, fazendo com que o real saísse ali numa vantagem, mas é fator externo. É tanto que quando a gente teve isso ontem acontecendo, a gente viu o dólar no final do dia disparar. Já aprofundar a alta, já estava subindo no início do dia por causa das questões fiscais aqui no Brasil. Mas o peso maior veio lá de fora, Elisa. Minha Nossa Senhora. É o dólar e os chineses, hein? Com possibilidade de 130%
de tarifaço. Obrigada. Débora Oliveira conversando com a gente, explicando, traduzindo esse mundão da economia.